Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo sejam independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 875 blogs diários e minguando até 415 dias. 8 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 875 blogs diários já produzido. Título: Armagedon Batalha Final Parte 2, certo? Eu vou fazer 7 repartições com esse título, Armagedon Batalha Final, certo? Eu estou na parte 2. Eu vou fazer cada parte, eu vou produzir 70 blogs diários. O subtítulo é Pai, o fundamento da vida, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este. Deixo também a abertura deste subtítulo, uma referência desse subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs com a formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, sempre repetindo um blog, certo? Para que dê essa formação 3x4, ok? E por fim, eu deixo a playlist da YouTube Music e uma playlist Melhor das Melhores. Melhor das Melhores explica todas as minhas playlists, um blog de cada playlist que eu produzo. Eu produzo 100 blogs diários em cada playlist, então eu peguei uma referência, uma melhor de todas as playlists, ok? Aproveite o seu tempo e dedique o melhor vídeo das playlists já produzido dentro deste blog diário, certo? Faz o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Para que você possa estar tendo ciência em tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Faça o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Usa a playlist, eu tenho 2 playlists, né? Eu acrescentei 2 playlists. Geralmente eu faço playlist de 100 em 100 blog. Eu fiz 2 playlists, além dessas que eu produzi em 100 blog, eu fiz 2, O Diabo Assediou em Mim e essa Melhor da Melhores, certo? Para vocês fazerem um trabalho de conscientização mais prático. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático, tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, ok? Com 40 essa playlist com 40 blogs diários, O Diabo Assediou em Mim, tá no card do vídeo, é só vocês acessarem e fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. E se vocês acharem os vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comidas dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso
por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar uma igualdade de ambas relação emocional e a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo, certo? Quando a gente falamos desses dois poderes de Deus, poder de criar e poder de formar, eles nunca vão ser as mesmas coisas, certo? Ou é uma coisa ou é outra. Ou você está no reino de Deus, ou você, né, está no reino, na formação, que no futuro ele vai dar, o reino de Deus vai também ter a sua formação, mas não dessa forma que está dentro da sociedade hoje, com pessoas cheias de crise, criando coisas para os seus corpos emocionais, certo? E mesmo assim, a gente vai ver que a formação são coisas que fica parada, certo? E o reino de Deus são aquilo que movimenta. Então essa vai ser a diferença de um e do outro. Nunca vai ser as mesmas coisas. A gente pode usar a formação, né, e se aplicar em diversidade de relacionamentos, certo? Vai depender muito de como é que vocês vai estar relacionando isso, ok? Entenda isso. Vamos lá, fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre ela vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí eh, astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia, e gastronomia. Esses são os 8 elementos na sua Bíblia significativa. Eu faço a leitura do contexto e faço uma mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Este blog em específico é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu vou fazer essa expressão livre, né, do quarto e o último blog, e vou fazer a leitura corrida de tudo que vai ser dito nos 4 últimos blogs, tudo que for dito nos 4 últimos blogs. Faça a leitura corrida, ok? Faça essa percepção. Eu sempre repito um blog diário na minha leitura corrida para dar uma continuidade, para dar uma formação 3x4. Eu repito, eu vou repetir um para dar continuidade no outro. Eu pego o primeiro e começo a recitar do último que eu recitei no último. Aí depois eu vou movimentando ela na versão 3x4, certo? E sempre repetindo um blog para dar a versão 3x4. Eu faço a expressão livre de 3 e faço leitura corrida de tudo que for dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá então fazer a leitura deste contexto para que a gente possa fazer a expressão livre deste contexto. Vamos lá. O relacionamento corpo a corpo determina coisa relativa entre a vida do corpo de um e do outro. Quando você estiver relacionando corpo a corpo, você pode relacionar o corpo diretamente. E sim, a vida, você. Vamos voltar aqui que eu engoli uma expressão que era muito importante, mas tudo bem. Tudo isso é bom para que a gente possa se conscientizar. Vamos lá. O relacionamento corpo a corpo determina coisa relativa entre a vida do corpo de um e do outro. Quando você estiver relacionando corpo a corpo, você não pode relacionar
o corpo diretamente, e sim a vida, explicando o fundamento deste relacionamento, a vida. Quando o relacionamento estiver explicando a vida de um e do outro, vai explicar a forma de ser de um e do outro. E sua intenção limite é o corpo emocional de um e do outro, e respeitando o espaço de um corpo e do outro. Ou seja, cada um tem a sua particularidade e cada particularidade deve ser respeitado por um e por outro. Quando este corpo vier representar o corpo diretamente, vai explicar a forma de frutificação e podendo ser relacionamento corpo a corpo ou plano objetivo deste relacionamento. Quando for objetivo, o mentor de corpo deve neutralizar o fruto objetivo do corpo, determinando o que for relativo à vida e o que for plano objetivo deste corpo, e sempre fazendo a percepção de que a vida é coisa relativa, sendo para um e para o outro. O objetivo não é relativo, ele só poderá se mover de acordo com a intenção deste relacionamento. A intenção do relacionamento determina o que você vai mover. Muitas das vezes, a intenção é imperceptível, e principalmente se for um ato inconsciente. Alguns atos vão aplicar esta intenção em outro corpo. Outro ato vão aplicar esta intenção no seu corpo, fazendo uma ação comportamental desta intenção. Ambas formam um relacionamento. Ambos formam um relacionamento. Pode ser bom. Isto pode ser bom ou ruim, ou isto pode ser bom, isto, vamos lá, ambos forma de relacionamento pode ser bom, desde que a intenção volte para o mentor de corpo por um bem ou por um mal que determina esta intenção, ou seja, se responsabilizando pela sua fala e sustentando esta intenção para que ela não escape da sua intenção real de comportamento e determinando o que quer com esta intenção. Vamos lá, eu já tenho, né, feito muitos blogs atrás, fazendo mediação com essa ideia de ser, né, usando outras expressão e dos planos objetivos, e às vezes os contextos eles vão dizer as mesmas coisas, mas porém com expressões diferentes, buscando mediar aquilo que já tenha dentro da sociedade. A maioria dos contextos ele é bem formado para que a gente possa, no meio do contexto, a gente está pegando coisas que tem dentro da sociedade, fazendo uma mediação para que nós possamos compreender, certo? Quem está acompanhando o blog não vai ter dificuldade de entender o que é relacionamento corpo a corpo e o que é plano objetivo, certo? E são coisas muito diferentes e que nos planos objetivos nós neutralizamos ele quando nós tiver de relacionar outro corpo emocional, porque para que não gere crise a outras pessoas, certo? E para que você também não traz crise de outras pessoas, certo? Existem muitas formas de as pessoas relacionar os seus interesses, né? Ou às vezes o interesse está com o mentor de corpo, às vezes o interesse está do outro lado, né? A pessoa relaciona somente o interesse dela. Isso não traz paz, não traz alegria, não traz um relacionamento bom, traz um conflito, sabe? Uma rejeição e uma tolerância. Você já parou para pensar o quanto as pessoas elas a toleram? Vamos falar com essa expressão, engole sapo do outro. Vamos falar com essa expressão para você entender. Engole o sapo do outro para se ter coisa a qualquer custo, por exemplo. Às vezes você nem gosta da pessoa, mas você está com a pessoa para tolerar porque a pessoa está provendo a casa.
Aí você sempre vai ficar triste, você vai adquirir uma doença e que não vai valer a pena. Você tem a sua vida, você tem que dar importância para a sua vida, valorizar ela sem interesse. Se for necessário começar do zero, comece do zero, mas que seja uma pessoa sincera com você. Veja o que você está relacionando, se a coisa for ruim para você, se o seu interesse for seu, tenta trabalhar ele, olhar mais para as pessoas, a forma que as pessoas estão agindo com você, se é uma boa coisa ou se é você que está agindo de uma forma equivocada. Vocês têm que fazer essa percepção. Ou seja, o blog diário ele ensina como vocês purificar os seus corpos para que vocês possam se relacionar a outras pessoas de uma forma boa, para que isso possa ser produzido. Por exemplo, produtivo. Por exemplo, se você olhar para como é que você entende que tudo o relacionamento corpo a corpo, tudo que você faz é acrescentar, não importa se é plano ou objetivo, depois que você pede um relacionamento unificado, não importa se é plano ou objetivo, certo? Porque vocês estão bem entendidos. Mas quando você estiver no meio do caminho relacionando as coisas, você tem que entender que se tudo a partir do quando você relaciona outra pessoa, é acrescentar, você acrescenta, certo? Você já viu que o plano objetivo, quando você diminui as pessoas para se ter coisa, é ruim. A ideia sentimental, o sentimental, vamos falar isso para você entender, a forma de ser, que nós falamos, a forma de ser, sentimental, quando você diminui alguém para ser mais sábio, para ser mais inteligente, isso tudo não acrescenta, ou seja, os dois tanto o plano objetivo como também a forma de ser, eles geram uma complexidade muito grande se você não souber realizar isso, se você não souber relacionar isso. Por exemplo, como é que você faz como é que você faz uma análise disso? Vamos lá. Às vezes você vê uma pessoa cheia de crise dentro da sociedade, drogada, né? Drogada com os seus corpos, com o seu corpo muito em crise, né, muito desequilibrado, relacionando problema ao seu pai, relacionando problema à sua esposa. Por exemplo, vamos supor, pessoa drogada, bêbada, que está com a sua vida toda cheia de crise, desequilibrada, eles não têm condições de amar outras pessoas. Eles têm dependência de uma coisa ou outra. Quando eles têm dependência de alguma coisa, eles não têm condições de amar. Todas as pessoas que têm dependência, carência emocional, eles não têm condições de amar, eles não vai acrescentar em outras pessoas, ele vai diminuir, ou seja, objetivo, ou seja, a forma de ser. Isso aqui só para você dar uma análise, eu não estou falando que ele não tem, que a pessoa beba, drogada, não tem sentimento, mas é só para você ver, para você ter poder acrescentar alguma coisa para alguém, você tem que se tratar de qualquer forma. Por exemplo, planos objetivos, você tem que ser uma pessoa independente, certo? Em Deus, quando você está relacionando a pessoa, dependendo da pessoa, você já não tem mais de relacionar as coisas livremente. Por exemplo, sentimental, se você relaciona a dependência das pessoas, ou seja, tudo que você for relacionar, o amor é aquilo que você possa acrescentar. Se você não tem condições de acrescentar nada, seu corpo está em crise, você está com dependência de uma coisa e outra, você não vai ter condições de acrescentar nada para ninguém. Não vai. Não vai ter condições de acrescentar nada para ninguém. Você vai ter tirado. Se você tiver uma crise no seu corpo, você não tem condições de eh, acrescentar nada. Você tem que trabalhar o seu corpo, purificar ele, limpar ele de todas as coisas que está te trazendo ruim, que você vê que é crise. Vai limpando, até você conseguir pedir um relacionamento, você ter condições de amar outra pessoa, você tem que limpar todas essas coisas ruins que provoca desigualdade na relação, provoca tudo dentro de você. Tem que fazer essa percepção e procurar se purificar, ok? Limpa para que você possa ter condições de acrescentar outras pessoas, para que você possa ter condições de amar outra pessoa, certo? Se você não conseguir ver o que você goste, o que você ame em você, também você não vai conseguir ver o que é bom para o outro, você vai relacionar apenas a crise dela para outra pessoa. Apenas a crise do seu interesse que você relaciona a outras pessoas, certo? Se você tem condições de amar, você sempre vai acrescentar, né? Tudo é uma questão de percepção. Toda pessoa que tem crise, por exemplo, vamos falar isso de novo, vamos tentar interpretar antes que a gente entre nesse contexto para a gente ficar bem claro.
Se você é uma pessoa vingativa, está olhando para o seu futuro, o seu passado e está querendo, resolver o problema no presente, não é assim que a gente resolve. Quando se você está mágoa, se você está ressentida com alguém, a crise está aí ainda, você não vai ter condições de levar um carinho para uma pessoa que está do seu lado, que você está precisando, certo? Porque nós todos somos ser humanos. Se a crise está habitada em você, você sentimento de vingança, de ressentimento com outras pessoas, qualquer coisa, isso tudo precisa ser purificar. Isso é que nem droga. Que nem droga. Se o drogado não tem condições de amar outras pessoas, essas pessoas ressentidas com seu sentimento ferido também não têm condições de amar outras pessoas. As mesmas coisas. Para você amar e acrescentar em alguém, você tem que se purificar de tubos, de tudo, de tudo, de tudo. Sei lá, faz jejum, procura mentalizar, fazer a percepção daquilo que está te atrapalhando a relacionar, acrescentar algo para alguém que você ama, que você ame, ok? Entenda isso. Vamos lá então para a expressão livre. O relacionamento corpo a corpo determina coisa relativo entre a vida do corpo de um e do outro. Quando você estiver relacionando corpo a corpo, você não pode relacionar o corpo diretamente. Por que eu falei que você não pode relacionar o corpo diretamente? As nossas expressões visual, ela produz um relacionamento sobre aquilo que você está vendo e você cria várias coisas. Quando você olha para um corpo e você estiver em crise, você não vai ver aquela pessoa, não vai ver o interior, não vai ouvir ela, você vai ouvir a sua crise e vai falar mais alto. Fala, oh, que pessoa é aquilo, pessoa arrogante é aquilo, mas não, tudo já está dentro de você. A crise, você está demonstrando uma incapacidade de amar outras pessoas. As pessoas que têm capacidade de acrescentar e amar outras pessoas, ela ama qualquer um, até um mendigo. Uma pessoa que está se movendo, ela vai movendo isso tudo. Como é que eu entendo isso na minha vida, por exemplo? Eu olho para a minha crise, por exemplo, a minha crise, que todos os meus passageiros têm que ter um corpo, têm que ter um cartão de passagem para passar a pagar as passagens. Quando eu olho para a minha crise, eu vejo que tudo está habitado em mim, todos os meus pensamentos. Eu olho para a pessoa, já começo a defamar a pessoa, ressentimento, a forma que ela está comportando. Eu não tenho paz, mas não é porque a pessoa está em crise, é porque a crise está em mim. E quando a crise está em mim, eu começo a fazer diferença entre uma coisa e outra, buscando a ofender aquela pessoa, a prejudicar aquela pessoa de qualquer forma. Então você vê que a crise não está lá, a crise está em mim. Mas ela pode perceber a minha crise? Pode, se ela for uma pessoa, sei lá, qualquer coisa, né? Às vezes, o que eu quero dizer? As melhores pessoas fortes não são, não, as melhores, as pessoas mais fortes que eu vejo são aquelas que são capazes de superar qualquer coisas que ela viveu e ela olhar para trás e ficar limpo, purificado de ressentimento, de mágoa e ficar isso puro para ela. Ou seja, se a pessoa é fraca, ela vai ficar ressentida, vai ficar levando aquilo para a vida dela, certo? Agora, as pessoas fortes, não, ela é purificada, elas batem e deixa tudo limpo, não tem ressentimento, não tem mágoa, não deu certo, não deu, né? Sei lá, a minha esposa me abandonou, fez aquilo, que tal, não tem mágoa, é tudo certo, ela deve ter o motivo dela, tranquilo, vai seguir sua vida. Ou seja, não tem mágoa, não tem ressentimento, eu tô limpo. Então, essas pessoas que está limpa são as pessoas fortes. Eu olho para a pessoa e eu vejo se ela é forte ou não. Tem alguma mágoa? Tem algum ressentimento? Tem algum espírito de vingança ali, coisas ruins? Não, pessoa fraca. Pessoa fraca. Pode ser um corpo, pode ter um corpo expressivo mais forte, mas se ela estiver voltando atrás, querendo consertar alguma coisa, pode ter certeza que é a pessoa fraca, porque a gente não consegue consertar, a gente consegue fazer disso uma experiência e dessa experiência nós ficarmos fortes, nós purificarmos. A pessoa forte são as pessoas puras, são a pessoa limpa, que não tem ressentimento, que não tem mágoa e que vive o dia de cada dia. As pessoas não estão preocupadas com amanhã, com o dia, ele vive o dia de hoje, né? Fazendo o trabalho dele, procurando fazer o melhor para as pessoas que estão à sua volta. Então, as pessoas limpas são as pessoas fortes, certo? Entenda isso. Você entende que, olha só,
O relacionamento corpo a corpo determina coisa relativa entre a vida do corpo de um e do outro, né. Quando você estiver relacionando corpo a corpo, você não pode relacionar o corpo diretamente, já tenho explicado, né. Por que que você não pode relacionar? Porque vai provocar uma desigualdade, o corpo tem essa ideia, certo? E sim a vida. Aí eu acrescentei, ó, não o corpo diretamente, mas sim a vida, explicando o fundamento deste relacionamento, a vida. Qual que é o fundamento? Eu vejo a pessoa é viva, por exemplo, olho para ela, olho para a forma dela ser, eu vejo se ela me agrada pelo aquilo que eu não vejo e por aquilo que ela está movimentando, um sorriso, né, uma compreensão, né, ou de uma coisa e uma outra. A pessoa responde relaciona ela a uma crise, ela tem calma para responder isso de uma forma tranquila, sabe lidar com a crise do outro. Então, isso é a pessoa que olha para o fundamento, ou vê aquilo que está movendo a pessoa, os comportamentos da pessoa, certo? Então, isso tudo se torna a vida, se torna a vida quando você relaciona a vida diretamente, você relaciona a forma das pessoas ser aquelas pessoas e vai gerando diversidade. Você nunca vai ficar totalmente feliz com a pessoa. Você não deve ir para o relacionamento achando que você vai ser a pessoa mais feliz. Não, vai triste mesmo. Se você vai com esse pensamento de ser triste, a pessoa acrescentar em você uma coisinha para você vai ser acrescentado para você. Poxa, que pessoa simpática, pessoa legal. Então você vai ficar explodindo de felicidade, porque você não fica esperando nada de ninguém, você não cria nada para ninguém, que a pessoa tem que ser boa, que a pessoa tem que ser divertida. Então você é a própria pessoa divertida. E qualquer coisa que a pessoa lhe apresentar vai acrescentar na sua vida, certo? As pessoas autista demais, né, ativa demais, né, tem aquela autoestima muito grande, ela nunca vai ver as pequenas coisas, os pequenos gestos das pessoas, a forma que as pessoas se movimentam, certo? Elas não, esse tipo de pessoas autista demais, autista demais, né, com seus atos emocionais, não estou conseguindo pegar a expressão, com seus atos emocionais avançado, grande para a forma de ter, para a forma de ser, essas pessoas nunca vê as pequenas pessoas que estão do seu lado, as menores coisas, pessoas que estão te dando felicidade para você, elas nunca vão perceber isso, ok? Entenda isso. Então, vai de cabeça baixa, fazendo a percepção da vida, e não do corpo, da vida da pessoa, né? Vê o que ela tem, né, para você, para acrescentar em você, certo? Tem pessoas que nem precisa abrir a boca, ela já acrescenta em você, só dela estar ali parada ali, ela acrescenta alguma coisa. Entenda isso, ok? Quando o relacionamento estiver explicando a vida de um e do outro, vai explicar a forma de ser de um e do outro, né? A sua intenção limite é o corpo emocional de um e do outro e respeitando o espaço de um corpo e do outro, né? Ou seja, olha só, o limite, por que que eu falo que o corpo emocional, ele é o limite dos nossos relacionamentos? Porque nós somos palavra, nós somos vida, nós somos corpo emocional. O corpo emocional está exposto. Se eu estiver exposto para o meu relacionamento vai ter conclusão, ele vai fazer uma leitura daquilo que ele está vendo, do meu corpo que está exposto, né? Se ele tiver muito com sabedoria, ele vai fazer a leitura daquilo que eu sou, uma pessoa boa, né? E ele não vai olhar para o meu corpo, ele não vai provocar uma crise, que pessoa cheia de tatuagem, que aquilo. Então, essas coisas que fica exposta vai gerar uma crise e muitas das vezes essa crise não está na pessoa que está, né, com o corpo cheio de tatuagem, mas está na outra pessoa, ou até mesmo falta de compaixão. Quando você vê uma pessoa drogada, bêbada, toda mijada na rua, você vê que ela não tem capacidade de amar. A pessoa que tem essa capacidade de amar outras pessoas já olha com compaixão, já entende os processos da vida, o que levou ele assim, já tenta acolher aquela pessoa, acrescentar na vida dela, não derrubar a pessoa mais ainda, falar, nossa, que pessoa sem condições, né, de
de amar, que sem condições, vamos falar assim para você entender, sem condições de relacionar, que pessoa mais, sei lá, qualquer coisa, certo? Então vai mudando a partir da percepção, né, do mentor de corpo, daquilo que ele está avistando no corpo da pessoa. Então o corpo emocional ele fica limitado, ele fica no limite, certo? Quando eu sou mentor de corpo, eu posso determinar coisa, né, sobre aquilo que eu estou vendo do meu outro relacionamento, certo? Então, mas tudo é determinado a partir eu sou palavra, eu sou vida, eu sou corpo emocional e fico exposto. E quanto menos eu me envolver na vida do outro equivocadamente, melhor eu fico, mais puro eu fico. Eu não leve a crise a outra pessoa, eu só acrescento a ela o que eu posso acrescentar e pronto, acabou. Eu não preciso olhar para as pessoas e diminuir a pessoa pelo que ela tem, pelo que ela é. Eu não preciso fazer isso. Eu mantenho isso no meu espaço e eu faço isso de uma forma limpa. Então, tudo que eu relaciono será uma coisa boa. E quando eu vou relacionar a pessoa, eu acrescento para a pessoa. Eu não diminuo a pessoa. Entenda isso, ok? Então, nós somos palavra, nós somos corpo, nós somos palavra, nós somos vida, nós somos corpo, e o corpo fica exposto, né, para o outro. Geralmente, se a pessoa que está te avistando tiver uma crise, a crise vai estar lá, não vai estar aqui, né? E agora, se você tiver a crise aqui, se você é um mentor de corpo, se você estiver causando desigualdade a outra pessoa pelo aquilo que você está vendo, a crise vai estar aqui, não vai estar lá, certo? Então, por que naquele tempo Emmanuel tinha dito o seguinte: olha, quando as pessoas vierem defamá-la, vocês, né, se alegrem, porque Deus está no céu, né? Sei lá, existem essas expressões dentro da Bíblia significativa, né? Porque vocês serão perseguidos a toda parte, porque o seu íntimo ninguém vai poder ver, a sua intimidade que você tem com Deus ninguém vai poder ver, certo? Você vai expressar. As pessoas que estão em crise, é ela que vai manifestar as crises dela, ela que vai manifestar a crise está lá. Eu estou em paz, tranquilo com Deus. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é bom, né? Aquilo que eu posso acrescentar para minha esposa, eu sei aquilo que eu posso acrescentar para o meu filho, não diminuindo eles, não diminuindo minha esposa, não, tudo tranquilo, tranquilo, né? E tudo dessa forma. Ou seja, a paz está aqui. Essa pessoa não presta, fala a pessoa que está do outro lado lá, né? Que eu estou exposta, essa pessoa não presta, essa pessoa é aquilo, beleza, tranquilo, estou em paz, tranquilo, tá limpo aqui, certo? Então as pessoas podem dizer qualquer coisa sobre o meu respeito, mas eu mesmo saberei de tudo a meu respeito, certo? E quando eu não estou manifestando a crise, eu estou limpo. Se eu não estiver manifestando a crise de outra pessoa, eu estou limpo, eu estou falando de coisas que é minha, do meu espaço, do meu interesse, eu estou produzindo isso tudo independente de outras pessoas, então eu estou limpo, entenda isso. Então vamos lá. Quando o relacionamento estiver explicando a vida de um e do outro, vai explicar a forma de ser, né, de um e do outro. A sua intenção limite é o corpo emocional de um e do outro e respeitando o espaço de um corpo e do outro, né? Aqui está explicando bem, né, que o que nós devemos respeitar o espaço de um e do outro. Quando você sabe que você está respeitando o espaço do outro, quando você não manifeste a crise. Pode olhar aí, hoje com esse blog diário é muito fácil você saber quem está com crise, quem não está, quem está limpo, quem não está limpo. Você olha para a pessoa, pode fazer a percepção. A pessoa está lá, blá, 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 um monte de crise. A crise é dela, não é sua. Pode fazer a percepção. A crise é assim, a pessoa, beleza, tá tranquilo, irmão, é isso que você pensa, tá tudo bem, tranquilo, tá? Agora vai para sua casa descansar, vai colocar sua cabeça no lugar, tá tudo certo, certo? Então hoje em dia é fácil você perceber, né, as pessoas que estão em crise e que ela está manifestando uma coisa, está falando de outra pessoa, não está falando dela mesma, mas está falando de outra pessoa, essas pessoas falam mal ainda, ela que está em crise, ela que está em crise, não é a outra pessoa. Mas essa pessoa está errada? Não, cada um vive a vida dele, a liberdade dele, certo? Eu não posso trazer a confusão de outras pessoas para mim, certo? E porque eu tenho que ter paz, eu tenho que ter paz, entenda isso? Ou seja, cada um tem a sua particularidade, cada particularidade deve ser respeitado por um e por outro. Perfeito esse parágrafo, não é?
Então vamos ler pelo completo para a gente passar para o próximo. Vamos lá. Quando o relacionamento estiver explicando a vida de um e do outro, vai explicar a forma de ser, né, de um e do outro. A intenção limite é o corpo emocional, né, de um e do outro, e respeitando o espaço de um corpo e do outro, ou seja, cada um tem a sua particularidade e cada particularidade deve ser respeitado por um e por outro, certo? Quando você avista o seu relacionamento, você tem que ver o que que você está avistando, certo? Você pode fazer uma percepção de uma crise de outra pessoa, né? Mas quando você quer ver, avistar isso, você, em vez de você falar, ou manifestar essa crise, você olha com compaixão para acrescentar para ela, para acrescentar, não é para diminuir ela não. "Oh, que pessoa bêbada, oh, que pessoa separada", sei que tem lá, qualquer coisa, as pessoas, ela começa a diminuir os outros, falar por falar, sabe. Quando você vê na entonação das pessoas, se ela é uma pessoa que está falando para criticar, ou se está falando para ajudar, certo. Quando eu estou, por exemplo, vamos supor que você está numa crise no relacionamento conjugal, você procura um profissional, você vai falar todas as suas particularidades para esse profissional, você vê na intenção das pessoas o que ela está manifestando e qual é a forma que ela está manifestando. Ela pode falar da crise do parceiro, pode falar da crise da sua crise, ela pode manifestar para tentar resolver essa crise, mas você entende, tudo isso é uma delicadeza. Eu não devo ficar falando por falar, por exemplo, eu vou ali bater na casa do vizinho e vou contar uma fofoca. Eu estou feliz porque fulano de tal está separando. Ah, você viu, fulano? Está separando. Que, que não é problema nosso, não tem nada a ver com nós, então está tudo tranquilo. É só para vocês entenderem as particularidades. Ou seja, tem gente que faz questão de levar as notícias ruins, levar a crise para um para o outro, ou manifestar uma coisa que de julgamento à pessoa, sei lá, muita coisa. Quando este corpo vier representar o corpo diretamente, vai explicar a forma de frutificação e podendo ser relacionamento corpo a corpo ou plano objetivo deste relacionamento, né. Então, se relacionou corpo a corpo, então, pode relacionar o corpo a corpo. Quando o relacionamento corpo a corpo, eu olho para a forma de ser, o estado consciente daquela vida. Quando é relacionamento corpo a corpo, eu relaciono a forma de ser, o estado consciente da vida. Quando for plano objetivo, eu posso até fazer negócio com um, com o outro, né. Eu falo de uma coisa, a pessoa fala coisa, eu sei que eu vou acrescentar alguma coisa de objetivo, eu não vou acrescentar nada que seja, coisas, da minha vida, do meu estado consciente, ou a pessoa vai, coisa objetiva, totalmente separado, entenda isso. Então, quando for objetivo, o mentor de corpo deve neutralizar o fruto objetivo do corpo, determinando o que for relativo à vida, né? Quando eu for fazer relacionamento objetivo, eu neutralizo o objetivo, né? Ou seja, ó, vamos lá. Quando este corpo vier representar o corpo diretamente, vai explicar a forma de da frutificação e podendo, ser relacionamento corpo a corpo e plano objetivo deste relacionamento. Quando for objetivo, o mentor de corpo deve neutralizar o fruto objetivo. Neutraliza o fruto objetivo. Tudo aquilo que é fruto objetivo, neutraliza tudo, né, do corpo, determinando o que for relativo à vida. O estado consciente da vida, olha para a pessoa se ela está gerando uma crise, se ela não está gerando uma crise. Se ela estiver gerando a crise, não manifeste aquela crise, para aquela crise não voltar para você, porque você acha que resolve o problema de todo mundo. Você não resolve. Eu olho para a crise da pessoa, eu faço uma percepção, eu consigo visibilizar aquilo e consigo ver de várias formas, né? Eu posso ter um olhar de compaixão, eu posso ter um olhar de que a pessoa merece ser feliz também, eu posso fazer qualquer tipo de percepção, mas eu não posso pegar a crise da pessoa e dizer que trazer ela para mim, certo? Porque na expressão visual, ela é muito transmitível, a crise no corpo, onde que nós temos limite do corpo, ela é muito transmitível a crise. Pode olhar aí. Pega Emanuel, por exemplo, Emanuel sacrificado, aí, né, as pessoas voltam ali
para um atos religiosos, para Emanuel, Jesus, vem o Jesus, aí Jesus é a crise de Emanuel, é a crise, porque as pessoas estão olhando para o corpo e está vendo um corpo sacrificado. Então, a visibilidade que você tem daquele corpo em crise, ela vai atrair a crise para você e da mesma forma, ela vai te atrair a crise. Quando você está relacionando corpo a corpo aqui, você não sabe fazer essa percepção de uma coisa e outra, você vai pegar a crise de outra pessoa, daquilo que tem dentro da sociedade. Pode olhar aí. Vamos pegar aí o que tem dentro da sociedade hoje, muito comum. Olha, às vezes você vê aí um partido, por exemplo, mais que dá arma para a pessoa, fala, olha, vocês têm que proteger a sua família. Você entende que essa arma não é uma espécie física, a pessoa arma a sua consciência, ela está demonstrando, ela está manifestando uma crise. Olha, ninguém toca na minha família, que eu vou comprar uma arma e vou defender a minha casa, por exemplo, certo? Você já viu que quando você tem essa intenção, você vai atrair tudo isso para você, né, naquele tempo. O melhor que tem é você ser em paz, tranquilo. Por exemplo, você vai para a rua, qualquer hora, volta, tá tranquilo, porque você não tem essa mentalidade de pobreza, de estar tá atraindo o mal, crime das pessoas, está atraindo. Porque quando você, olha aí, quando você vai para a rua com a mente de de medo, né, da sociedade, você se torna um protetor agressivo, né? Você vai fazer a proteção de qualquer forma, né? Ah, ninguém toca nos meus filhos, ninguém toca nas minhas mulheres, mas você está tocando nas filhos dos outros, na mulher dos outros, tudo aí, vacaiando tudo. Você tem dinheiro para comprar uma arma, você financia a arma, então você está armado, certo? E muitas das vezes essa arma não está na sua mão, ela está na sua consciência. Aquela ferramenta entrou para a sua mente, e agora você está, a qualquer hora você vai atirar em uma pessoa, certo? Você não vai conversar, você vai chegar atirando, porque é assim que se resolve o problema. Entenda isso? O que for plano objetivo deste corpo, né? Vamos lá. Quando este corpo vier representar o corpo diretamente, vai explicar a forma da frutificação e podendo ser relacionamento corpo a corpo, o plano objetivo deste relacionamento. Quando for objetivo, o mentor de corpo deve neutralizar o fruto objetivo do corpo, determinando o que for relativo à vida e o que for plano objetivo deste corpo, e sempre fazendo a percepção do que é vida, né? E coisa o que é vida é coisa relativo, sendo para um para o outro. Sempre fazendo a percepção, aqui está dando uma dica, ó, o que você deve fazer? Sempre fazendo a percepção, né? O que for vida é relativo, né, sendo para um para o outro. Eu entendo que o estado consciente da pessoa, eu olho para o corpo da pessoa, né, eu vejo que ela é uma pessoa consciente, eu ouço a fala dela, ela está me expressando bem, está me comunicando bem, mas ela está drogada, por exemplo, está cheia de tatuagem, mas ela está me comunicando bem, eu vejo isso. Sabe? Eu vejo que ela está em paz, está tranquilo. Bom dia, motor, tranquilo. Você vê que ela está ali em paz, só fazendo alguma coisa. Ou seja, você olha para o estado consciente daquela pessoa, o que ela está transmitindo para você naquele exato momento, certo? Para você buscar relacionar. Todas as coisas, tudo pode mudar no tempo, certo? Então, quando você tem uma oportunidade e você entender que você é uma consciência, a pessoa também é uma consciência vivificada de Deus, você também é uma consciência vivificada, faz sempre a leitura daquilo que é vivo, daquilo que é relativo, sendo para um e para o outro, não para aquilo que é objetivo. Por exemplo, se eu fosse se eu fosse olhar no meu trabalho que tudo, só as coisas objetivas, eu nem ia trabalhar, porque todas as pessoas, elas descem pela porta ali, né, sem pagar passagem, a maioria, algumas pessoas descem, então vou ter que brigar com todo mundo, eu vou dizer que o plano objetivo, a minha empresa, né, precisa de arrecadar o dinheiro, blá, 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 e vai gerando um monte de crise. Então, tudo isso aí vai plano, não, tá certo, a pessoa tá fazendo, né, ela, sei lá, qualquer coisa, entende isso? É só para vocês entenderem. Então, sempre fazendo a percepção que a vida é coisa relativa, sendo para um e para o outro. O objetivo não é relativo, ela só poderá se mover de acordo com a intenção deste relacionamento, né? Aí quando você vê que é objetivo, ela não é objetivo, você vai relacionar de acordo com o interesse de outro, certo?
de um e do outro. Às vezes, o plano objetivo não se move, a não ser que eu tenha um interesse de mover alguma coisa que está parado, eu faço isso mover. Os planos objetivos, dinheiro, por exemplo, né? Quando você quer resolver o problema de toda a sociedade, você é um motorista de coletivo, por exemplo, você quer resolver o problema de todo mundo, você não vai resolver, você apenas vai movimentar uma carga, um peso para você a mais, certo? Isso não é problema seu, tem autoridade aí, tem política, tudo para resolver isso, certo? Você tem que se colocar no seu lugar e, nesse tempo de Guerra Fria, procurar se manter limpo, certo? Para que vocês não contaminem com aquilo que já tenha dentro da sociedade. Tenta se purificar, deixa as coisas que Deus resolve, certo? O que é certo, o que é errado, né? São questão de consciência, hoje é questão de conscientização, certo? A intenção do relacionamento determina o que você vai mover, né? A intenção do relacionamento determina o que você vai mover. Muitas das vezes, estas intenções é imperceptíveis, né? É ou não é? Muitas das vezes, essas intenções são ou não são imperceptíveis. Ou ela é imperceptível, ou você dá uma de bobo, por exemplo, né? Você está num relacionamento e você sabe qual é a sua intenção, certo? E como você não fale, você não pratica isso, porque você tudo é oculto dentro de você, você fica sendo imperceptível. Você sabe da sua intenção, mas você não manifesta ela. Então, por você não manifestar, você também acha que os outros também não sabem e fica naquela confusão. Ou seja, as intenções, elas são imperceptíveis, elas são muitas vezes são imperceptíveis. Se for uma pessoa que tem grande conhecimento, olha e sabe qual que é a intenção da fala da pessoa, sabe, a motivação, do que levou a pessoa a dizer tal coisas, certo? E tudo isso é fácil de ler a expressão das pessoas, que ela está comportando, da forma que ela está falando, entenda isso. A intenção do relacionamento determina o que você vai mover. Muitas das vezes, esta intenção é imperceptível e principalmente se for um ato inconsciente, né? Imperceptível. O ato inconsciente, ela oculta essa intenção dentro dela e ela ela tem assim, ó, ninguém nunca vai saber da minha intenção. Mais ou menos isso que ela pensa, né? Mas, e quando alguém questiona ela, alguma verdade da intenção dela, ela muda de palavra, muda de coisas, tenta esconder as suas intenções, porque ela já fez a percepção que a sua intenção é má, que a sua intenção é ruim, que a sua intenção é só de interesse, não é de acrescentar a outras pessoas. Então, isso é uma luta constante. A crise já vai estar lá. Você faz a percepção, você vai ver a crise lá. Ela vai apontar, certo? Quando a pessoa é espontânea, certo? Coloca tudo para fora, ainda assim fica bom, sabe? Você fica. Quando a pessoa fala o que quer, fala assim: ah, eu vou relacionar, mas eu já sei como que a pessoa é, como que a pessoa comporta. Isso é assim que a pessoa espontânea é bom por causa disso. Mas algumas pessoas que ela faz de tudo para ninguém descobrir a sua intenção, oculta, mas oculta até dela mesma, ela fica ocultada até dela mesma. Se for procurar para ela, perguntar, depois você passa por qual que é a sua intenção, assim, pergunta para ela, talvez ela mesma, nem ela mesma vai saber. Ela esconde tão bem a sua intenção, que é capaz de ela, nem ela mesma saber qual que é a intenção real daquilo que ela está relacionando uma coisa e outra. Ela oculta muito bem, certo? Mas tem gente que já tem aquela percepção forte, aquela intenção forte, você já vê qual que é a intenção, mas ela tenta se esconder de uma coisa ou outra nas suas expressões, certo? Não é claro na hora de falar, tenta mudar as suas expressões para que as pessoas não percebam a sua intenção, porque essa intenção não é de acrescentar para outras pessoas, é de diminuir outras pessoas. Pode olhar aí, esse negócio, essa ideia de intenção pode fazer percepção. Com esta expressão incrível, intenção, com essa expressão incrível, intenção, você consegue ler os comportamentos de todas as pessoas, nas falas delas, na forma que elas estão se comportando. Você sabe a intenção das pessoas, qual que é, se é bom, se é ruim, se a pessoa é limpa, se a pessoa é pura, se a pessoa mente, se a pessoa não mente, só se olhando para ela, observando, certo? E você tem que conhecer, não é julgar as pessoas, deixa ela tranquila, vai observando, certo? Não tira conclusões precipitadas, não. Mas aí, quando você
tem uma percepção boa sobre a intenção real da pessoa, você vai saber se ela tem capacidade de amar, se ela não tem capacidade de amar, se a intenção dela é apenas uma crise, que ela está diminuindo e está se colocando acima do outro, sei lá, se ela está se diminuindo na frente de outros relacionamentos por causa de dinheiro de outras pessoas, gera várias possibilidades. A intenção do relacionamento determina o que você vai mover, né? Muitas das vezes, esta intenção é imperceptível e principalmente se for um ato inconsciente. Alguns atos vão aplicar esta intenção em outro corpo, né? Alguns atos vão aplicar essa intenção. Quando ela aplica essa intenção, se for uma coisa boa, se essa intenção for uma coisa boa, você acrescenta. Se essa intenção for uma coisa ruim, você diminua a pessoa, você diminua, né? Faz a percepção. Se a pessoa está te diminuindo, ela está te diminuindo, a intenção dela é ruim, ela está apresentando apenas uma crise. É só você fazer essa percepção, certo? Por exemplo, vamos falar isso para você entender. Às vezes eu tenho uma dificuldade de aprender algumas coisas dentro da sociedade. Aí a pessoa chega para mim e diz para mim, Samuel, eh, você está fazendo tudo errado, blá, 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 beleza. Mas você entende, se ele quiser, se ele olhar para mim com a compaixão, com a intenção boa, ele vai dizer, Samuel, eu sei a forma correta disso, passa uma hora comigo que eu vou te ensinar tudo que eu sei, eu vou te ensinar essas coisas para você, e você não vai mais errar sobre isso. Veja que mudou, ao invés dele me criticar, agora ele está me acrescentando algo, ao invés de falar que eu não sei, agora ele está me acrescentando algo, ele está me acrescentando. Eu falei, poxa, legal, né? Pouco tempo aqui nós aprendemos isso tudo, né? Então, aí você vê que a capacidade que a pessoa tem de amar, de acrescentar na vida das pessoas, certo? Hoje em dia, tudo que você vai ver dentro da sociedade é crise, ok? Entenda isso. Então, a intenção do relacionamento a intenção do relacionamento determina o que você vai mover. Muitas das vezes, esta intenção é imperceptível, e principalmente se for um ato inconsciente. Alguns atos vão aplicar esta intenção em outro corpo. Outro ato vão aplicar esta intenção no seu próprio comportamento. Quando o ato aplica essa intenção no seu próprio comportamento, ele vai ser mais produtivo e ele vai produzir mais. Essa ideia de você aplicar a intenção no seu comportamento é muito, mas muito produtivo. Vamos falar isso para vocês entenderem. Olha, vamos supor que você quer ganhar muito dinheiro, você quer se tornar um milionário. Aí você estuda todas as possibilidades. Agora sim, aprendeu todas as possibilidades, agora aplica em você. Quando você aplicar em você, também você vai ver que não é uma coisa fácil, que você vai ter que dedicar tempo, vai ter que dedicar alguma coisa, você vai ter que correr atrás, você vai ter que acordar de manhã, sei lá, vender água no sinal, né, para você juntar o dinheiro, para você conseguir uma renda boa, né, aí você conseguiu 10 mil, 30 mil, aí você já começa a comprar, começa a vender, então você vai trabalhando, trabalhando duro no início, depois que você conseguiu juntar esse dinheiro, está comprando, está vendendo, você já começa a contratar funcionário e tal, e tudo vai crescendo, tudo um passo por passo. Se você fazer isso na medida, né, sem querer fazer coisas extraordinárias, você consegue, um pouquinho em pouquinho você consegue. Se você quiser, for muito zoiudo, né, calcular tudo isso de uma forma mal, você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque você é a pessoa rica já, você é a pessoa grandiosa já, então você vai ausentar de um trabalho, aí você sabe que uma vez você vai fazer um investimento grandaço, de zóio grandão, aí não corresponde isso, o mercado não corresponde àquilo que sua expectativa. Aí você vai e fica na dívida. Ou seja, começa com a água, comprar água, você vai vendendo água, por exemplo, só para você ter ideia, não precisa ser isso não. Aí você pega uma água, a água você vai ganhar nela 100% da água, você compra por R$ 1, vende por R$ 3, ganha dois em cada garrafa. Ou seja, isso é uma coisa que você não vai fazer. Quando você vai movendo as coisas, você já está sabendo onde que o dinheiro dá, se vai dar ou se não vai dar. Quando você está se aplicando nisso,
está se comportando nisso, você vai entender se dá ou não dá. Quanto que está gerando por mês isso? Ah, isso aqui, vender água, eu estou ganhando mais em outras coisas. Então você vai, pula para outra coisa. Então vai fazendo isso tranquilamente, calculando os seus comportamentos, aproveitando o seu tempo, se aplicando toda a sua intenção no seu comportamento para que isso seja uma coisa produtiva, fazendo isso tranquilo, sabe? Não tenta achar que você vai acordar um dia de manhã, vai ser a pessoa rica, não existe isso não, tá? É tudo tranquilo, 2, 3 anos, você tem que trabalhar, dedicar, ter experiência, falir, não falir, buscar, arriscar uma coisa e outra, certo? Quando você vê a possibilidade, você vai lá, que você vê que não vai falir de uma vez, fala assim, ah, eu vou e se eu não conseguir vender 2 meses, 3 meses, eu posso fechar aqui, eu ainda tenho uma renda ainda para continuar comprando e vendendo. Ou seja, tudo calculado, certo? Se você fazer uma coisa grandiosa, comprometer todo o seu dinheiro, aí você vai ficar sem possibilidade. Se você tem um dinheiro, por exemplo, vai comprar e vai vender, vamos supor que você tem 30 mil, vai comprar e vai vender, você não vai aplicar 30 mil numa compra, não, vai deixar 15 mil solta, porque nesse tempo pode surgir mais possibilidade e pode, aquilo que você comprou pode dar um prejuízo para você, você ainda continua ainda tentando, certo? Agora, quando você queima todo o seu dinheiro, você fica todo, né, sem mais condições de investir, tem que começar tudo de novo, entenda isso. E fazendo uma ação comportamental, né? Ou seja, vamos lá de novo, ó. Alguns atos vão aplicar esta intenção em outro corpo, outro ato vão aplicar esta intenção no seu próprio corpo, né? Quando o ato aplica essa intenção em outro corpo, quando ele fizer isso, ele tem que ir para acrescentar. Se ele aplicar atenção, por exemplo, vamos supor que você é um patrão, você vai chamar um funcionário, eu vou trabalhar, vou acrescentar, você vai me dar o trabalho, eu vou fazer a troca, então com a intenção boa. E com a intenção boa, o patrão vai acrescentar, o funcionário também vai acrescentar, certo? Agora, se você for para diminuir a pessoa, vai ficar ruim, né? Então, alguns atos vão explicar esta intenção em outro corpo, né? Que seja, quando for aplicar em outro corpo, seja para acrescentar. E outro vão aplicar esta intenção no seu próprio corpo, né? Essa ideia de aplicar a intenção no seu próprio corpo são tudo aquilo que você quer produzir objetivamente. Mas também você pode aplicar uma boa intenção de se purificar o seu corpo para você poder acrescentar para sua esposa, você poder acrescentar para o seu pai, para todos os seus relacionamentos. Todas as pessoas puras, elas têm um bom relacionamento, certo? Ela não tem crise, ela vive 200, 100 anos, 80 anos com saúde, em paz, tranquilo, porque ela não gera crise, ela não transfere a crise para as pessoas, ela tem essas capacidades, as pessoas puras, ok? E fazendo uma ação comportamental desta intenção. Forma Ambos forma de relacionamento pode ser bom, desde que a intenção volte para o mentor de corpo, por um bem ou por um mal, que determina esta intenção. Toda a sua intenção, todas as intenções é um espelho. É um espelho daquilo que você é. Você tem a sua vida, eu comecei falando lá de cima do blog todo, falando dos dois tipos de relacionamento. O estado consciente da vida, essa é a sua intenção real. Quando você frutifica, já é o espelho dessa intenção, você está dando. Essa que você está dando, que você está frutificando, você tem que acrescentar. E ela vai voltar com as mesmas intenções que você está dando. Se você estiver acrescentando algo em alguém, a sua intenção é uma coisa boa, então você também vai ficar acrescentado no seu íntimo, junto com Deus, aquilo que Deus está te dando sabedoria, está purificando, está te limpando, está te lavando, qualquer coisa. E você tem condições de acrescentar isso para as pessoas, então vai ficar bom. Então é um reflexo. A intenção do estado consciente da vida e a sua frutificação é um reflexo desse estado consciente da vida. Então, tudo que você dá no fruto vai voltar para você, certo? E se quando você não quer que isso volte, é porque você já está negando ao seu relacionamento, você já está, né, tendo uma crise, já está relacionando à crise. Quando é coisa boa, você vai querer que volta. Por que que você vai querer que volte? Porque você é essa pessoa boa, você é a pessoa tranquila, certo? Querer não é questão que tem que exigir, porque se eu der uma coisa minha, uma intenção minha para uma pessoa que está em crise, eu sei.
não vai voltar. Pode olhar aí. Tenta ajudar uma pessoa que está em crise, você acha que vai voltar? Não vai. Eu acrescento na vida dela, sim, está acrescento, tá tranquilo. Mas você entende essas possibilidades? Mas Deus acrescenta para mim. Mas quando eu relaciono uma pessoa que está em crise, que tem poucas condições de me devolver algo, então eu entendo que não vai voltar, não vai voltar. Ou seja, né, é só Deus que vai entender a minha generosidade, né, aquilo que eu tenho de compaixão com as pessoas, só isso, só isso. E aí vai ser paz, vai ser alegria, eu já vai estar habitado, tranquilo, isso já é uma coisa minha, não estou com crise, não estou relacionando crise, já é uma coisa minha, mas eu entendo que quando eu der uma coisa boa, a pessoa do outro lado fala assim, não, isso não é bom, por exemplo. Vamos supor que você não qualquer coisa que você faz de bom para a pessoa, então ela vai dizer: "Não, isso não é bom. Isso é bom para você, mas para mim não é bom", por exemplo. Ela pode dizer isso, mas eu entendo que é bom. Eu entendo que é bom, mas a pessoa que está em crise vai entender que não é bom, ou seja, ela não vai deixar voltar da forma que eu dei a ela vai tentar mudar isso para sei lá, né, sei lá, às vezes a pessoa quer ter mais dinheiro, às vezes a pessoa quer ser mais sábio, então quando ela recebe isso, ela transforma isso em uma coisa negada e tenta voltar para você. Ah, você não é essa pessoa toda, essa sabedoria e toda que as pessoas falam, não é nada disso não. Por exemplo, a pessoa pode questionar isso, não é isso não, né? Se você não tem todo o conhecimento, você não tem tanto dinheiro assim, do jeito que a pessoa tá, sei lá, qualquer coisa que vai te trazer uma coisa ruim, ok? Que vai fazer voltar. Ou seja, ambos formas de relacionamento pode ser bom desde que a intenção volte para o mentor de corpo por um bem ou por um mal que determina esta intenção. Ou seja, a responsabilidade pela sua fala é isso, ou seja, se responsabilizando pela sua fala e sustentando esta intenção para que ela não escape da sua intenção real de comportamento, né, e determinando o que quer com esta intenção. Ou seja, aqui eu estou dando uma ideia da pessoa para que a pessoa seja firme, mesmo que se tiver uma rejeição, ok? Entenda isso. Vamos ler esse texto por completo, esse parágrafo por completo, para a gente fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá. A intenção do relacionamento determina o que você vai mover. Muitas das vezes, esta intenção é imperceptível, e principalmente se for o ato inconsciente. Alguns atos vão explicar esta intenção em outro corpo, outro ato vão explicar esta intenção no seu próprio corpo, fazendo uma ação comportamental desta intenção. Ambas formas de relacionamento pode ser bom, desde que a intenção volte para o mentor de corpo por um bem ou por um mal que determina esta intenção. Ou seja, se responsabilizando pela sua fala e sustentando esta intenção para que ela não escape da sua intenção real de comportamento e determinando o que quer com esta intenção. Perfeito. Vamos lá fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para que a gente possa terminar este blog diário. A prática comportamental e religiosa traz consequência para o corpo por causa da força negativa aplicada no comportamento. Este ideal não explica o ato consciente, que não é comportamental, e sim expressivo, e pelo menos para o dia de hoje. Sendo na prática antiga, isto era comportamental, explicando a luta por território na prática antiga. E para o dia de hoje, a luta por território é prática expressiva, e explicando a força expressiva do corpo e a manifestação da prática antiga para unificação em massa. A indução é a controvérsia que relata o mau comportamento do ato religioso, aonde um vê o defeito do outro e não vê a trava que está apontada para o corpo do outro.
e julgando ser melhor com expressão vazia de comportamento. Este ideal realiza um e despreza o outro. Este desprezo aparece por causa da realização pessoal do mentor de corpo habitado e que quer ser alguém com ato emocional e que determina o seu mau comportamento. Ou seja, qualquer tipo de sentimento que parece ser uma realização pessoal, só que não, né? Pois, quando você desmerece um para se realizar, você não se realiza por causa do valor do merecimento que você esteja negando para não realizar o outro corpo. A linha imaginária do tempo explica o conflito religioso e comportamental aplicado na força atraída e explicando o bom comportamento e o mau comportamento. O mau comportamento é uma reencarnação deste mal, sendo a primeira carne explica a matéria de Deus, ou seja, a palavra da vida materializada no corpo e explicando o comportamento bom do corpo. Este ideal é encarnação. A Bíblia significativa trata apenas como verbo encarnado. Deus é Deus das matérias e explicando o reino de Deus diretamente. Os mortos também é Deus das matérias e explicando o reino de Cristo diretamente. Só que, em vez dos mortos explicar a vida, ele explica a morte diretamente. O Deus Abaddon, que significa Deus da destruição da matéria. E pode ser conhecido também como o falso Emanuel, ou seja, a falsa matéria, o Jesus do catolicismo, da mitologia grega, da Grécia antiga, quando a destruição era comportamental na disputa por território imperial. O império aqui pode ser um reino oposto da vida e explicando a verdade e a mentira deste império, sendo que a verdade e a mentira têm o mesmo peso quando explicando ideologia imperial na força expressiva. E isto sim, por causa da liberdade de expressão dos corpos. O império antigo era comportamental e o império de hoje é fruto e legitimação social aplicado na forma de realização. Ambos podem ser falsificado, tanto o comportamento e, e o expressivo, e alterando a sua forma correta de realização. O império verdadeiro é o estado consciente da vida de cada corpo em específico, explicando tudo que estiver na direita do corpo, ou seja, o espaço contido no corpo. O império da esquerda é o espelho do que estiver na direita, explicando a manifestação do corpo, explicando a legitimação da sua frutificação quando for relativo para o tempo. A relatividade sempre vai explicar um corpo presente no tempo. A destruição aparece como a força negativa aplicando a desigualdade emocional de cada corpo em específico e materializando esta desigualdade no seu comportamento, voltando à prática antiga. E isto, no tempo do fim, varia de comportamento e expressão deste comportamento, e fazendo uma mediação comportamental dos mortos para que o Deus da morte aparece no seu governo com disputa de território no espaço do corpo em específico, atraindo juízo com destruição. O corpo que atrai esta força comportamental é a imaginação de coisa materializada no seu comportamento e dando da sua vida para os deuses da matéria. Na construção de uma imagem do catolicismo da Grécia antiga, o que era antes luta por território imperial, hoje é luta por espaço comportamental e imperial e por manifestação deste império, explicando o reino de Deus diretamente. E o que era antes vai manifestar no dia de hoje. O ato comportamental explicando o comunismo da Grécia antiga, o ato expressivo explicando o socialismo e a manifestação e a legitimação do comportamento explicando o comunismo.
O corpo emocional e a divisão entre o que for de Deus. O corpo emocional e a divisão entre o que for de Deus e o que for do corpo. O corpo aqui explica o comum na realização pessoal de cada corpo em específico, e explicando o espaço e o comportamento deste espaço na realização com Deus. E quando frutificando, se torna social com coisa que já tenha dentro da sociedade, explicando o espaço e o comportamento deste espaço na realização pessoal. Isto determina o reino de Deus por individualidade de pensamento, valorizando a lei de Deus e do corpo. Ou seja, a lei de Deus explica a vida, a lei de Deus aplicado na vida é corpo de Deus. A lei do corpo aplicado no corpo é morte por causa do limite do que for relativo e do que não for relativo. Que nesta causa o fruto passa a ser apenas uma possibilidade comportamental com a vida e com a morte. Na transgressão da lei de Deus, o que for comum se torna comunismo, explicando a luta territorial da Grécia Antiga, e na transgressão da lei do corpo, o social se torna socialismo, explicando a forma de frutificação na luta por patrimônio pessoal, da forma em que este corpo vai se realizar. A partir do nosso corpo emocional, o que temos é o futuro que ainda não alcançamos. E se alcançamos este futuro pelo bem, nós não transgredimos nem a lei de Deus e nem a lei do corpo. E se ultrapassamos esta lei, ficamos limitados por esta mesma lei. Isto explica que, quando ultrapassamos o corpo emocional que esteja presente no tempo por um equívoco, você transgredirá a lei de Deus e a lei do corpo, e reencarnando uma mortalidade emocional e o que estiver de influência neste tempo do fim, criando um ciclo de engano no seu comportamento. A confiança que você deposita em outro corpo emocional também é para a sua destruição. E isto sim, porque você não conhece a verdade de Deus. E quando você não conhece a verdade de Deus, você também não conhece a vida. E quando você não conhece a vida, você desconecta da intimidade que você tem com Deus, por causa da influência emocional de outro corpo. Ou seja, nenhuma influência emocional serve para te conectar com Deus, pois a emoção do corpo é a realização pessoal do espaço contido no corpo, explicando o dom espiritual e conhecimento deste dom, por um dom que já fora desenvolvido por Deus ou por uma coisa que está desenvolvendo dentro da sociedade. Ou seja, o dom da vida explica a sua origem. E o dom do corpo explica a forma relativa para uma coisa e outra e o que já tem dentro da sociedade. O dom da vida explica a origem da vida e é isto que explica a sabedoria, a vida. O dom espiritual do corpo é a forma em que eu vou manifestar isto dentro da sociedade e podendo ser relativo com uma coisa que já tenha dentro da sociedade para uma mediação de coisa social e relativa, sendo a sabedoria só pode ser explicado com coisa relativa e não com objeto, ou seja, não é porque você é milionário que você tem sabedoria. Já o conhecimento do corpo explica coisa objetivo e o que já tenha dentro da sociedade, ou seja, coisa que fique parado dentro da sociedade pode representar também um relacionamento corpo a corpo, porém com a causa diferente do objetivo. E o conhecimento pode explicar o ato milionário do corpo, quando explicando o objetivo explica tudo que já tenha dentro da sociedade com um mundo infinito de possibilidade, quando frutificando o comportamento de realização e independente de outra realização. Isto explica que o governo é determinado
por quanto você consegue frutificar explicando o poder econômico diretamente. Este poder que determina o seu domínio de governo sobre o seu ganho e não sobre outro corpo, sendo possível no futuro o funcionário rejeitar o patrão por não conciliar a sabedoria da vida, ou seja, arrogância não compra dignidade. O relacionamento corpo a corpo determina coisa relativa entre a vida do corpo de um e do outro. Quando você estiver relacionando corpo a corpo, você pode relacionar o corpo diretamente. Quando você não estiver relacionando corpo a corpo, você não pode relacionar o corpo diretamente. O relacionamento corpo a corpo determina coisa relativa entre a vida e o corpo de um e do outro. Quando você estiver relacionando corpo a corpo, você não pode relacionar o corpo diretamente, e sim a vida, explicando o fundamento deste relacionamento, a vida. Quando o relacionamento estiver explicando a vida de um e do outro, vai explicar a forma de ser de um e do outro. A sua intenção limite é o corpo emocional de um e do outro, e respeitando o espaço de um corpo e do outro. Ou seja, cada um tem a sua particularidade, cada particularidade deve ser respeitada por um e por outro. Quando este corpo vier representar o corpo diretamente, vai explicar a forma da frutificação e podendo ser relacionamento corpo a corpo ou plano objetivo deste relacionamento. Quando for objetivo, o mentor de corpo deve neutralizar o fruto objetivo do corpo, determinando o que for relativo à vida e o que for plano objetivo deste corpo, e sempre fazendo percepção de que a vida é coisa relativa, sendo para um e para o outro objetivo. O objetivo não é relativo, ele só poderá se mover de acordo com a intenção deste relacionamento. A intenção do relacionamento determina o que você vai mover. Muitas das vezes, esta intenção é imperceptível, e principalmente se for ato inconsciente. Alguns atos vão aplicar esta intenção em outro corpo. Outro ato vão aplicar esta intenção no seu próprio corpo e fazendo uma ação comportamental desta intenção. Ambas formas de relacionamento pode ser bom, desde que a intenção volte para o mentor de corpo e por um bem ou por um mal que determina esta intenção. Ou seja, se responsabilizando pela sua fala e sustentando esta intenção para que ela não escape da sua intenção real de comportamento e determinando o que quer com esta intenção. Perfeito. Ficou muito grande, né? Se você estiver acompanhando até aqui, muito bem, né? Faz esse trabalho de conscientização. Não deixe de estar acompanhando os outros blogs diários. Muito interessante vocês fazer o trabalho de continuação. Muito interessante que foi dito aqui no blog diários, né? Eu peguei expressão para você entender como é que você tira a crise do seu corpo, certo? Que essas crises são coisas todas emocionais. Você não precisa de ficar se martirizando por uma coisa que você, sei lá, por uma coisa passada, atos emocionais, por aquilo que você não conseguiu alcançar. Vê o seu estado agora, trabalhe esse presente, comece a se realizar, certo? E quando você começar a se realizar, você também vai ausentar dessa crise, certo? Porque muitas das vezes a crise vem por falta de realização, certo? E não tenta consertar o tempo, deixa o tempo moldar a sua expectativa para que você possa se realizar de uma forma boa, voltar a se conectar a esse corpo e reformular tudo, dar graça à sua vida, agradece a Deus pela sua vida e você vai começando a purificar esse seu pensamento bom, certo? E começar a purificar ele, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pela dedicação.
Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.